Bom dia, seja bem-vindo à nossa aula de projeto e análise de algoritmos e hoje continuaremos nosso estudo de teoria da complexidade. Hoje veremos dois problemas a mais aqui, que é o 3SAT e o clique, tá? O SAT a gente já viu a aula passada. Aliás, eu acho que eu só falei que ele existe, tá? Mas eu não falei qual é, de fato, esse problema, tá? Então hoje a gente vai pegar a definição dele, tá? Que é o nosso sumário. É, o foco principal vai ser no problema clique, tá? Na demonstração de que ele é NP completo. Tá? O 3SAT vai ser um pouco mais fácil comparado com... porque ele é muito parecido com o SAT, a gente vai ver isso durante a aula, tá? Então, na aula passada a gente viu que são problemas fáceis e razoáveis, entre aspas aqui, tá? Da nossa intuição, do nosso entendimento, a nossa linguagem da computação aqui para problemas que são polinomiais ou então verificados em tempo polinomiais, tá? Depois a gente vê a classe P, NP e NP completo. Então, P basicamente são dos problemas de decisão que possuem algoritmo em tempo polinomial. O NP são dos polinomiais também, só que são dos algoritmos não determinísticos, tá? Então, o N aí, ele vem de algoritmo não determinístico. E tem o NP completo, que aqui eu estou chamando de NPC, tá? São dos problemas que você consegue uma redução polinomial de todo mundo que está lá em NP para ele, tá? E, claro, redução polinomial, basicamente você tem dois problemas, aqui estou chamando de A e B. Você vai transformar a instância do problema A, instância, lembrando que é equivalente à entrada, tá? A instância do A na instância do B. E se for sim lá no A, essa instância tem que ser sim lá no B. Se for não no A, vai ser não lá no B. Então, se só se, né? Então, sim, se só se é sim lá no B. Então, é sim no A, se somente se for sim lá no B. Depois a gente vê alguns teoremas, tá? Esse aqui é para, se você quiser mostrar, né, que P é igual a NP. Então, basicamente, esse teorema fala que se você tem um problema NP completo que pode ser resolvido em tempo polinomial, você tem um, um- um resultado que pode ganhar US$ 1 milhão aí, lá do Instituto Clay, tá? A gente não sabe se existe esse problema, tá? De fato, toda vida que a gente acha um certo problema NP completo, a gente nunca consegue achar um algoritmo polinomial para ele, tá? E o contrário também, né? Quando a gente pega um problema, acha um algoritmo polinomial para ele, a gente não consegue, até o momento, né? A gente não consegue mostrar que ele é NP completo. Ok? Como eu falo, né? A gente não sabe, tá? Então, de fato é isso. A gente não sabe se é esperto o suficiente para resolver um certo problema NP completo em tempo polinomial. Enfim, várias pessoas já tentaram provar que esse problema existe, né? NP completo em tempo polinomial, que pode ser resolvido em tempo polinomial, e várias pessoas tentaram mostrar que ele não existe também, tá? Mas todas as demonstrações estão erradas. Esse outro teorema aqui é o que a gente usa para mostrar que um problema ele é NP completo, tá? Então, tu tem já, tu de antemão já tem que saber de um certo problema NP completo, vai pegar a redução desse problema para o que você quer mostrar que é NP completo, faz uma redução polinomial e mostra que, que ele pertence a NP. Então, assim você tem o seu resultado de NP completude, tá aqui. Ok? Na aula de hoje a gente vai usar ele aqui para mostrar o clique, tá? E o primeiro problema mostrado ser NP completo é o SAT, tá?
Então, Cook-Levin, né, eles usaram aqui a definição para mostrar, né, que o SAT ele é NP completo. Eles usaram a definição de problema NP completo. Então, realmente é muito complicado você fazer essa demonstração aqui. É mais fácil você pegar é, esse resultado aqui em cima, tá? Ok, então vamos lá revisar lógica. Então aprender, tá? Talvez tenha algum aluno que não saiba, tá? Então, o que é uma fórmula lógica? Basicamente, você tem i ou negado, barrado lá em cima de variáveis que podem ser verdadeiras ou falsas, tá? E isso é uma fórmula lógica. Agora, a gente só vai se preocupar com um tipo de fórmula lógica, que é a normal conjuntiva, tá? Então, que é uma fórmula normal conjuntiva, então FNC, né? Também, né, do inglês ele inverte, você pode ver CNF. Então, quando você vê lá do inglês CNF, é exatamente essa formulazinha aqui, tá? Ok? Então, con- consiste de conjunções, tá? É, que é ligada com o operador i, lógico, tá? Normalmente a gente bota o tipo como se fosse o acento circunflexo, né? O chapéuzinho, né? Que a gente faz lá no português, tá? Então ou então V de cabeça para baixo, pode ser, eu acho que é o V de cabeça para baixo, acho que fica melhor, né? Então você tem o I, você tem a conjunção de quê, né? De cláusulas, né? E essas cláusulas elas consistem de disjunções. Então conjunção é para o I e disjunção é para o ou, né? Tudo bem? Então é o operador lógico ou então ele é denotado, parece com V, tá? Mas não é V não, tá? Isso aqui é o operador lógico ou. Ok, de literais, que são esses caras que podem ser verdadeiro ou falso, tá? É, ok? Então, variável lógica ou o complemento de variável lógica. Então, aqui como exemplo, você tem essa fórmula aqui que está na forma normal conjuntiva, tá? Tem x1 ou x2 ou x3, tá? Aí, i, isso aqui é um i, né? Aí tem a outra cláusula aqui, tá? Isso aqui é a cláusula 1, que a gente chama, eu vou chamar de C1 aqui. Aí você tem a cláusula 2 aqui, ó. Vou chamar de C2, tá? Aí você tem o x1 barrado, ou seja, a negação do x1. Você tem o x2 e tem o x3 barrado aqui, tá? Então, se eu só colocar aqui, dar um exemplo aqui para vocês. Então, aqui a gente tem três variáveis. A gente tem o x1, tem o x2 e tem o x3. Você pode colocar verdadeiro ou falso do jeito que você quiser aí, tá? Então, por exemplo, colocar aqui V, F, V. Então, aqui no caso, ó, o V x1 vai ser verdadeiro, x2 vai ser falso, x3 vai ser verdadeiro, tá? Aí x1 barra é a negação do x1. Então, se o x1 ele é verdadeiro, então aqui vai ser falso, tá? Se fosse falso aqui, ó, se aqui não fosse verdadeiro, né? Se aqui fosse falso, aí aqui era o contrário também, tá? Aqui era verdadeiro, tudo bem? Então é o contrário do outro, né? É a negação do outro, tá? Tudo bem? Então x2 continua sendo verdadeiro, e que vai. X3 de novo, é o barrado aqui, tá? Então aqui, eu vou até trocar aqui para você ter noção aqui, ó. Então aqui fica x3 falso, e aqui fica o x3 barra verdadeiro, tá? Porque é a negação. Tudo bem? Então, se você tiver essa valoração aqui nas variáveis x1, x2 e x3, aí a fórmula fica assim. Aí, tudo bem, professor? Ok.
É o seguinte, o ou, se você tiver um dos três aqui, no caso verdadeiro, então ele vai ser verdadeiro, tá? Ok? Aqui no caso você tem o x2 verdadeiro e o x3 barra verdadeiro, então aqui vai ser verdadeiro. Ele só seria falso se todos os que estão lá dentro, né, se eles fossem falso, tá? Aí aqui você tem o operador i, ó. O i. Então, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. Então a tua fórmula lógica aqui, ó, no final aqui, ela ficou verdadeira. Tudo bem? Então, pro i ser verdadeiro, todos têm que ser verdadeiro, tá? Então, deixa eu trocar aqui um aqui para dar errado aqui, ó. Pronto, se eu botar tudo em falso aqui, só para você entender. Se eu botar falso aqui, aí esse aqui, né? Esse x1 aqui vai ser falso. Aqui vai ser verdadeiro, né? Aí, como essa cláusula aqui tem todo mundo falso, aqui vai ser falso também, ó. Tudo bem? E o i aqui, ó, para ser verdadeiro, todo mundo tem que ser verdadeiro. Você tem dois aqui que são. Um é falso e o outro é verdadeiro. Como você tem um falso, então você bota falso aqui, ó. Então, nesse caso, essa valoração, ela é falsa, tá? Ela dá falso na minha fórmula total, tá? Você botar os três para ser falso aí. Tudo bem, pessoal? Todo mundo aqui tá comigo, entendendo o que é variável, o que é cláusula, por que que é verdadeiro, por que que é falso? Ok? Enfim, dá para você fazer uma tabelinha, que é o que que é o que a gente chama de tabela verdade, tá? Também. Aí você faz com todas as possibilidades, né? Tipo, ó, a gente bota assim, ó. X1, x2, x3, por exemplo. Aí aqui pode ser verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Aqui pode ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí a opção de todos aqui serem verdadeiros aqui. Aí tu vai repete de novo aqui e continua a tua tabelinha todinha. Aí todas as possibilidades, né, você vai colocar, né? Aqui no caso pro x1 ou x2 ou x3, que é essa cláusula aqui, né? Aí depois repete a mesma coisa, você vai metendo essa tabela, né? Bota esse aqui. Depois tu faz o do i, que é o de todo mundo aqui completo. Aí isso aqui é o que a gente chama de tabela verdade, tá? Vocês vão ver isso aqui mais fundo lá em lógica, então já viram em lógica, é, enfim. Eu não vou me delongar muito aqui não, tá? Eu só quero que você entenda o que são esses literais, o que é o i, o ou, tá? É, e que para você ter essa fórmula desse tipo aqui, que é na forma normal conjuntiva, você precisa ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula. Tem que ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula para a fórmula toda ela ser verdadeira, tá? É, então vamos lá. Então o que seria o problema SAT, né? O problema SAT ele tem uma instância que é uma fórmula na, na, na forma normal conjuntiva. Tudo bem? Então é uma forma do tipo desse tipo que está em cima, tá? E a grande pergunta é se você consegue satisfazer essa fórmula, tá? Se ela é satisfatível, tá? O que seria isso, né? Existe uma atribuição de VOF às variáveis dessa fórmula, de modo que exista alguma, né, forma de você chegar no verdadeiro no final das contas. Essa forma aí de cima, né, que a gente acabou de ver, a gente pegou aquela primeira valoração, não foi? E deu verdadeiro, né? Então, aqui no caso, a nossa resposta para essa fórmula seria sim, tá? Porque existe, né? Aquela última deu falso, existe uma falsa. Tudo bem? Não tem nenhum problema existir falso, não.
Agora o que eu quero saber é se existe uma que dê verdadeiro, tá? Ou seja, se tem uma que em cada cláusula você vai ter pelo menos um literal verdadeiro. Porque se cada um dos literais for verdadeiro, como cada cláusula tem o i, né? Uma cláusula i e a outra cláusula i e a outra cláusula, então tudo tem que ser verdadeiro, tá? Aí com pelo menos um em cada cláusula sendo verdadeiro, você vai ter que a sua fórmula vai ser verdadeira também, tá? Vamos lá. Ok, então esse aqui é o SAT, tá? O que é o 3SAT, né? O 3SAT, ele é exatamente o SAT, só que a diferença é que ele tem um padrão, tá? Tudo bem? Então ele pega uma fórmula lógica na forma normal conjuntiva, só que a diferença é que você tem três literais por cláusula, você tem exatamente três. Ele é bem arrumado, ele é bem padronizado. Tudo bem, ele tem um padrão. O SAT sozinho, você pode ter três literais lá dentro? Pode. Pode ter quatro? Pode. Pode ter cinco, seis, dez. Um só? Pode. Você pode ter dois? Pode. Então você pode ter quantos literais você quiser dentro de uma cláusula lá. Aqui não, aqui é bonitinho, aqui é três, tudo bem? E claro, é a mesma pergunta lá do SAT, né? Existe uma forma de você atribuir VOF de modo que a fórmula seja satisfatível? Pronto, isso é o que você faz, tá? Ok, então o SAT a gente sabe que ele é NP completo, tudo bem. Aí, qual a ideia para mostrar que o 3SAT também ele é NP completo? É, aqui é um pouco mais assim, é fácil porque esses dois problemas eles são bem é, é, parecidos, né? Vamos dizer assim, meio que parecidos, tá? Então, por exemplo, a ideia é o quê? É você pegar a fórmula que tiver lá no 3SAT, tudo doido lá, de, sei lá, de 4 literais, 5 literais, 2, um literal só. Aí você vai arrumar, né? Você vai transformar em uma fórmula lógica arrumada direitinha como o 3SAT quer, de 3 em 3. Ok? Aí como é que eu posso fazer isso, professor? Ora, é muito fácil. Você vai duplicar literais em cláusulas com menos de 3 literais. Por exemplo, aqui, ó, se você tem dois literais só, x e y, você vai transformar em x ou x ou y, tudo bem? Então eu dupliquei aqui. Claramente, se essa cláusula aqui ela for verdadeira, essa aqui também vai ser, né? Olha, eu só fiz duplicar esses dois aqui, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Se você vai continuar com x e y, só que com x duplicado agora, tá? Então é fácil você fazer essa transformação aqui, tá? Agora, o problema é se tiver mais do que três, né? Se tiver três literais, tu já deixa, tu não faz nada, tá? Tu só vai pensar se tiver menos do que três ou mais do que três. Se tiver mais do que três literais, tiver quatro, por exemplo, ó, aí como é que você vai fazer? Ó? Você vai trocar semelhante a isso aqui, ó. Você tem x1, x2, x3 e x4. Você vai criar uma nova variável, tá? Aí você vai colocar dois desses caras em uma cláusula e dois desses outros na outra cláusula. E essa nova variável que você vai colocar lá para interar o 3 e 3, você vai botar ela normal é, numa cláusula e o barrado dela na outra cláusula. Só para deixar aqui o que eu falei, tá? Então, bota duas variáveis numa cláusula, as outras duas na outra aqui, ó. Aí você vai criar uma terceira cláusula. Não, aliás, uma terceira variável você cria que não existia lá na fórmula original, tá? Que aqui no caso eu estou chamando de y. Aí o y você coloca em uma das cláusulas para interar o 3, ó. Aí ficou três literais. E você vai adicionar o outro literal barrado lá na outra cláusula para ficar com 3 aqui. Ah, professor, isso dá certo? Dá sim. É só você fazer aquela tabelinha lá, que é a, que é a
é a tabela lógicazinha. Se você for fazer, essa tabela lógica vai ser exatamente igual a essa aqui, ó. Tudo bem? Eles vão ser tabela lógica não, a gente chamou de tabela verdade, tá, gente? Então pronto. Aí, usando a tabela verdade, você consegue visualizar que vai ser a mesma coisa, tá? Então, se tiver uma valoração verdadeira para cá, vai ter uma valoração verdadeira para cá também. Tudo bem? Para esse jeito que você fez aqui. Ah, professor, mas aí é porque tá fácil. Se você fez 4 e ficou assim. Olha, mas se tivesse 5 aqui, ó, ou x5, por exemplo, você faria esse mesmo processo e acabaria com o x5 aqui, ó. Aí aqui ia ter quantos aqui, ó? 4, né? Tem o y barra, x3, x4 e x5. Aí você quebra do mesmo jeito que você fez aqui com os 4, tá? Você bota 2 para um lado, 2 para o outro, cria uma nova variável, bota ela numa e bota o barrado dela na outra. Tá? Você simplesmente faz isso, você segue essa ideia. Aí basicamente você vai deixando de 2 em 2. Você sempre vai quebrando de 2 em 2. Aí se um lado for mais do que 2, né? Você continua quebrando até chegar num certo momento que você vai ter 3 caras aí, tá? Aí é assim você consegue quebrar uma, uma cláusula aí que tem mais do que 3 em várias cláusulas que tem 3 só literais em cada uma delas. Tudo bem? Então, essa aqui é a redução, tá? Vai ser em tempo polinomial? Vai, porque a quebra que você faz é no número de literais que você tem, tá? Meio, meio que essas duplicações aqui dependem lá do tamanho da sua fórmula, tá? Então, basicamente você tem um total de quebra aqui no máximo, né? Vamos supor assim, você tem, no pior caso, né? Ou você vai duplicar cada cara aqui 2 vezes, ou então você vai fazer todas essas quebras aqui. No máximo, ó, se foi 4, você fez uma quebra só, mas se for 5, tem que fazer duas, se for 6, tem que fazer. Mas o que importa é que se você é, estourasse aqui no caso, né, ó, sei lá, 4 quebras aqui, mesmo que você considerasse que cada literal quebra é, 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 uma vez aí, você ia ver que você fez o número de literais, né, de quebras aí, lá no pior caso, tá? Isso é em tempo polinomial, porque você faz uma quebra para cada literal da fórmula, tá? Então dá para ser feito em tempo polinomial, sim. E claro, se for sim lá no SAT, vai ser sim lá no 3SAT. Se for não no SAT, vai ser não lá no 3SAT, tá? Amém, pessoal? Então todo mundo comigo? Beleza. Então vamos continuar aqui, tá? Então vamos lá para o nosso problema clique, tá? O que é o nosso problema clique, né? Você vai ter uma instância que é o grafo e o inteiro positivo k. Aí basicamente você quer saber se tem um conjunto de vértices lá de tamanho k, né? Que todo mundo esteja ligado entre si, ok? É, isto é, se existe uma clique, tá? Uma clique é um conjunto de vértices dentro de um grafo que todo mundo está ligado entre si. Então, basicamente, você quer saber se tem uma clique de tamanho K no grafo, tá? Aí, deixa eu colocar aqui para vocês aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não, acho que eu tenho não. Pronto. Então, estou colocando um grafo aqui para vocês. Aí eu quero saber, o K, por exemplo, o K é igual a 2, por exemplo. Se o K fosse igual a 3, e se fosse igual a 4,
Se fosse igual a 5. Vamos lá. Então, K igual a 2. A resposta é sim, professor. Por que sim? Se você pegar esses dois vértices aqui, ó, eles estão ligados entre si. Então, é um conjunto que todo mundo está ligado entre si. Então, tá aqui, ó. Ok. É sim. Aí a minha pergunta agora é: o K igual a 3 aqui. O que é que vocês me dizem aí? Enquanto eu tomo água aí, pensa aí e me fala aí. A resposta é sim ou não? A resposta é sim. Por que sim? Ora, professor, temos um triângulo aqui, ó. Então, esse triângulo aqui, todo mundo tá ligado entre si, né? Qualquer vértice que você pega tá ligado com os outros dois. Então, aqui é sim também. K igual a 4. Sim ou não? Pode falar, levantou a mão, pode falar de novo. Pode. Responda. É sim ou não? Sim, de novo, né? Aí, sim, por quê? Cadê a clique de tamanho 4 aqui? Tá no meio, né? Aqui, ó. Professor, os quatro vértices centrais aqui que você pega, ó. Todo mundo tá ligado entre si, né? Então aqui é sim, ó. O K é igual a 5. Sim ou não? K é igual a 5, a resposta é não, né? Não tem, ó. Como é que eu posso ver, professor, que não tem? Olha, basta pegar esse aqui, ó. Esse aqui, tá todo mundo ligado entre si, ele é uma clique de tamanho 4, ok? Para você pegar uma clique de tamanho 5, você concorda que era só adicionar um nó para ele? Ó, tipo, esse nó aqui, ó. É, não vai formar uma clique com esses quatro, por quê? Porque não tá ligado com esses dois aqui, ó. Tudo bem? Da mesma forma que esse aqui também, ó. Não tá ligado com esses dois. É meio que espelhado, né? Ó. Esse aqui não tá ligado com esses outros dois aqui, ó. E esse aqui, né, ó, não tá ligado com esses dois aqui, ó. Então, de fato, é não, tá? Ok, entendido o problema, agora a gente vai, né, para demonstração de que ele é NP completo, tá? Então, esse problema clique, ele é NP completo, ok? Para mostrar que ele é NP completo, é, a gente vai usar o teorema da aula passada, tá? Esse aqui, tá? Tem B e C aqui, só que eu vou trocar aqui, tá? Então, o B vai ser 3 sat. Ah, professor, por que que você vai usar o 3 sat e não o sat? O 3 sat ele tem a vantagem de ser arrumado, ele segue um padrão, tá? Então fica mais fácil para mim, tá? Usar ele. Aí, usando a lógica de novo, né? Se você quiser pegar lá, para que que eu ia falar dele se eu não ia usar ele aqui, tá? Não faria muito sentido falar dele
dado que eu já teria o traceat. Mas simplesmente é porque ele tem um padrão, tá? Ele tem um padrão, fica mais fácil para mim aqui. E o C, claro, é o clique, que é o que eu quero mostrar ser NP completo, tá? Então aqui, é, deste modo, né, a gente tem que fazer o quê, né? Eu já sei que o traceat ele é NP completo. Então, o que falta mostrar é esse passo aqui, ó, que é trocando, né, o B e o CI, fica traceat, se reduz polinomialmente ao clique, e o clique pertence a NP, tá? Então, o mais fácil aqui dos dois, aqui, dessas duas demonstrações que eu tenho que fazer para usar esse teorema, é que o clique pertence a NP, ok? Aqui é mais fácil, tá? A redução é mais difícil. Então vamos pegar aqui primeiro, né? O mais fácil. Então o clique pertence a NP. Então tenho que mostrar que o clique ele é verificado em tempo polinomial. Ele pode ser verificado em tempo polinomial. Ok, aí vamos lá para o certificado, tá? O que é o certificado, tá? É exatamente quando eu te perguntava assim, ó, eu disse assim, olha, esse grafo aqui, ele tem uma clique dele é, de tamanho K, aí você me respondia sim, né? Sim, tem sim, professor. Aí eu digo, onde é que está essa clique de tamanho K, né? Por quê, né? O que é que você me mostrava, né? O que é que você me mostrava? Olha, aqueles três vértices ali, ó. Aí por isso que o K igual a 3 é sim, entendeu? Então, o certificado aqui é essa resposta que você me dá depois do sim, tá? Tem uma clique aqui de tamanho K? Sim. Aí eu falo, por quê? Aí é essa resposta aqui que você tem. Nesse caso aqui, é um conjunto de vértices, tá? Você me mostra um conjunto de vértices e esse conjunto de vértices é uma clique de tamanho K, tá? Você está dizendo para mim que é uma clique de tamanho K, tá? Então, o certificado aqui é um conjunto de vértices que eu estou chamando de C aqui, tá? É, ok, então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a verificação de se de fato esse conjunto ele é uma clique, tá? E essa verificação tem que ser em tempo polinomial, tá? Então, primeira verificação que eu tenho que fazer é se o tamanho do conjunto que você me deu realmente é K, ok? Porque você fala que é uma clique de tamanho K, né? Se é assim lá, é porque tem uma clique de tamanho K. Basicamente, você vai ter que contar aqui, tá? E para contar é só você percorrer aqui esse conjunto, que pode ser um vetor, pode ser uma lista encadeada, pode ser mais, enfim, basicamente você só vai ter que percorrer para saber qual o tamanho dele, tá? Então aqui no pior caso vai ser O de K, tá? Porque não faz sentido você passar mais do que K, né? Se você contou mais do que K, então você já rejeita logo. Não, não é uma clique de tamanho K isso daí, tá? E no pior caso, o K pode ser todos os vértices que você tem no gráfico, que é N, tá? Então fica O de N aqui no caso. Polinomial. Eu estou pensando que você já não está me entregando esse valor, o tamanho desse valor aqui, tá? Eu estou duvidando e estou percorrendo tudo para contar, para saber se de fato ele tem K elementos, tá? Mas não só isso, você tem que verificar se estão todos ligados entre si, ok? Então, para cada vértice desse conjunto, você tem que percorrer ele todo de novo para saber se tem uma aresta lá no seu grafo, tá? E isso você consegue em tempo O de n ao quadrado, tá? Então, existe uma aresta entre cada par de vértices lá do grafo, você faz isso no pior caso, O de n ao quadrado, tá? Por quê? Porque basta para cada vértice do C você verificar se forma aresta com os K menos uns outros, tá? Então, você faz um for, né, para percorrer todos os vértices, só que para cada um que você passa, você tem que verificar todos os K menos um outros, ou seja, você vai ter que percorrer ali basicamente quase todo, né?
aliás, todo, né? Você vai ter que percorrer tudo lá para saber se está formando arestas com cada um, tá? Então fica O de n ao quadrado. Então essa verificação ela pode ser feita em tempo polinomial. É rápido. Lembrando que aqui é a verificação. Eu não estou resolvendo o meu problema, não. Eu estou considerando que alguém está dizendo que está resolvendo esse problema para mim. Existe uma clique de tamanho K? Alguém me falou que existe esse conjunto de vértices que é uma clique que é de tamanho K. O meu algoritmo, ele não encontrou isso aqui não, tá? Se você for pegar e procurar usar a força bruta para você achar esse conjunto aqui, se você vai pegar o grafo e vai ver todos os caminhos, aliás, todos os caminhos não, todos os conjuntos, aí você vai ficar verificando se é ou não o clique ali. Isso vai dar exponencial, tá? Aqui eu estou considerando que alguém está me dando um conjunto e dizendo que é uma clique. Eu só estou verificando se de fato é uma clique de tamanho K ou não, tá? Isso não está resolvendo o meu problema da clique, não, pelo amor de Deus, tá? Isso não é um algoritmo polinomial que resolve é, o meu problema, não. O meu problema, ele quer saber se tem uma clique de tamanho K dentro de um grafo, tá? Aqui tem alguém de fora que está me dando uns vértices aqui e tá dizendo que é uma clique. Eu só estou verificando em tempo polinomial. Ok, pessoal? Tá claro aqui? Todo mundo tá comigo? Amém? Só dois só? Tem alguma dúvida aí? Alguém que tiver com dúvida, fala aí. Posso continuar então? Vou dar uma pausa aqui. Ok, então eu vou continuar, tá? Ok, então essa aqui foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. É, então, o 3sat, ele se reduz a clique, tá? Ele se reduz a clique. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fórmula lógica, eu tenho que transformar essa fórmula lógica na instância do outro problema, que é um grafo e um inteiro k, tá? Não é só um grafo sozinho, não. É um grafo e um número inteiro. E, claro, né? Não pode ser de qualquer forma, não, tá? Se for satisfatível lá nos 3sat, tem que existir uma fórmula, uma clique de tamanho K lá no grafo, tá? Se não for satisfatível, então não vai existir uma clique de tamanho K lá no meu problema clique, tá? Então vamos pegar aqui a nossa ideia aqui, tá? É, como é que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro, a gente vai é, pegar a fórmula lógica e transformar lá no grafo e no inteiro K, tá? Como é que eu vou transformar uma fórmula lógica de verdadeiro ou falso, professor, em um grafo, né, que é normal, sei lá, um grafo qualquer e um número inteiro K, tá? Então, isso aqui é o que eu chamo de construção, tá? Primeira coisa, eu vou, para cada cláusula, transformar. é, eu tenho só três literais em cada cláusula, tá? Então, suponha que seja x1, x2 e x3. Eu vou criar um vértice para cada um desses literais, ok? Fiz isso aqui. Então, esses aqui são os meus vértices do grafo, tá? Aí depois, eu vou fazer esse k, né, esse número inteiro, ele ser o número de cláusulas que eu tenho, ok? E as minhas ligações das arestas vão ser para todo mundo, né? Com duas exceções, tá? A primeira é diversa associado à mesma cláusula e a segunda é diversa associado associados a literais complementares, tá? Então, pronto. Essa aqui vai ser a minha redução. É simples assim. Você
pega a fórmula, cria um vértice para cada literal que você tem lá na fórmula, tá? O K vai ser o número de cláusulas que você tem. E as arestas do grafo lá vai ser. Você vai ligar todo mundo com duas exceções, né? Para caras que estão na mesma cláusula, você não vai ligar, e para literais opostos, não. Tudo bem? Literais complementares, ok? Então, essa redução aqui ela é feita em tempo polinomial? Né? Porque se você tem m cláusulas, você vai criar quantos vértices? Você vai criar 3 m vértices, porque para cada cláusula você tem que tá criando 3 vértices, então fica 3 m vértices, tá? Claro, no pior caso, se você fosse ligar todo mundo com todo mundo, você teria, é, se você considerar que está percorrendo todos os vértices ligando com todos os outros, né? Então você está percorrendo com dois fós aí, né? Então, se eu tenho 3m vértices, eu iria criar 3m ao quadrado arestas aqui no caso, tá? Não vai ser 3m ao quadrado porque você não está criando algumas arestas aí, tá? Tipo, dessas duas exceções aí, você não vai criar essas arestas aí não, tá? Então, aqui, no caso, vai dar odd m ao quadrado, tudo bem? Então, vai ser polinomial no número de cláusulas que você tem, ok? Então, aqui, de fato, é uma redução em tempo polinomial. Ok, então, só para ilustrar, né, essa redução, eu vou colocar aqui para vocês aqui. Então, suponha que você tem, ó, essa fórmula aqui, ó, x1 ou x2. Eu vou repetir aqui para facilitar a minha vida, tá? Ó, x2 e x1 ou x2 ou x2, esses dois aqui barrado, ó. E x1 ou x2 ou x2, tudo barrado. Ok? Então, essa fórmula lógica aqui, como é que eu vou criar meu grafo aqui? Para cada um desses literais, você vai criar um vértice. Então, para ficar mais claro aqui, vou fazer assim, ó, x1, x2, x2. Criei aqui por conta da cláusula 1, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa para 2, ó. x1 ou x2 barra ou x2 barra. Criei por conta dessa daqui, ó. E o 3 aqui, ó, x1 ou x2 ou x2 barra. Pronto, criei por conta desse cara aqui. Aí agora eu vou fazer as ligações. Vou ligar todo mundo com todo mundo, só que com é, duas exceções, tá? Eu não vou ligar literais de mesma cláusula. Então, eu não vou ligar esses três aqui entre si, tá? Então, esses três vértices aqui, eles não vão estar ligados. Da mesma forma que eu não vou criar aresta entre esses três aqui e nem com esses três aqui, ok? É, o x2, ó, eu vou pegar esse aqui primeiro, ó. Esse aqui eu vou ligar com esse, mas não vou ligar com esses aqui não, ó. Por quê? Porque são de literais complementares, tá? Só vou ligar com o mesmo literal. Ou então com outro literal diferente, tá? Que não é o barrado, tá? Então, eu vou ligar com esse aqui, ó. Eu só ligo com esses dois caras aí. Não vou ligar com esses dois aqui, porque estão na mesma cláusula. Esses outros quatro aqui, porque são de literais opostos, tá? Do x2. Esse cara aqui também é a mesma ligação, porque é o mesmo cara? Não. É o mesmo x2. x1, vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Aqui. Mas não vou ligar com esse aqui, porque é de literal oposto, tá? Então, vem pra cá. Pra cá.
Ok, então fiz todas as ligações do C1 com 2 e com 3. Agora só falta fazer as do 2 com 3, da cláusula 2 para a cláusula 3, tá? Então, o x1 não vai estar ligado com esse cara aqui, mas vai estar ligado com os outros dois, ó. Tem esse e esse. O x2 vai estar ligado com todo mundo, né? Aqui. E aqui também, ó, o mesmo cara. Pronto, esse aqui é o meu grafo. Aí eu tenho um K também, ó. O K aqui no caso é igual a 3, porque você tem 3 cláusulas, tá? Se fosse 4 cláusulas, aí você criaria o K igual a 4, tá? Pronto, é isso daqui. Então, essa aqui é é a minha redução, tá? Aí o que é que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar o quê? Que se existe uma valoração nessa fórmula φ aí em cima, se existe um jeito de você valorar como verdadeiro e falso e ela dá verdadeiro, então embaixo tem que ter uma clique de tamanho K, que no caso também é um 3, tá? Então, nessa fórmula, a gente vê, ó, como colocar aqui. Aí qual valoração você daria para ela ser verdadeira aqui no caso? X1 seria qual o que? Verdadeiro ou falso? E x2 seria o que? Verdadeiro ou falso? Me diga aí. Aliás, é possível você valorar essa fórmula aqui com x1 verdadeiro ou falso, então x2 como verdadeiro ou falso, para ela ser verdadeira no final das contas? Tem que ter pelo menos um literal verdadeiro, né? E aí, estão comigo? Ó, x1 verdadeiro e x2 falso. Ok. Se você pegar x1 verdadeiro, o x1 aqui vai ser verdadeiro. Pronto, você tem um verdadeiro aqui na cláusula 1. Tá ok já. x2 sendo falso, na cláusula 2, esse cara aqui vai ser verdadeiro, tá? Se x2 é falso, então x2 barra é verdadeiro. E aqui também, né? Eu vou pegar esse aqui, ó. Pronto. Então, você tem pelo menos. Você pode ter mais outros verdadeiros aí, mas o foco aqui é você ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula, tá? Aí o que é que acontece? Tudo bem, aqui é verdadeiro, professor. Então, deu sim lá no trace Aí, como é que eu vou ver o sim lá no clique nesse grafo com esse K que você me falou? É simplesmente você pegar esses literais aí, tudo bem? Você pega um literal verdadeiro de cada cláusula que é do verso correspondente, tá? Então aqui no caso, você pegar esse x1 aqui, eu peguei ele por conta desse aqui, tá? Que é verdadeiro, tá? Aí esse x2 barra aqui, então pega esse daqui, ó. Aí você tem esse outro aqui, ó. Você pega esse aqui embaixo, ó. Aí o que é que você tem? Que esses três caras é uma clique, ó. Ó, todos eles estão ligados entre si, ó. É uma clique de tamanho 3, ó. Ok? Então, basicamente, eles. Mas por que que eles estão ligados? Primeiro, eu peguei um só de cada cláusula. Tudo bem? Porque a condição para não ser clique, né, seria você ter pelo menos um cara que está desligado.
Aí você só deu duas condições para estar desligado, que é estar na mesma cláusula. No caso, eu só peguei caras que estão em cláusulas distintas, então não tem esse problema de deixar de ser clique, tá? Porque tem um em cada cláusula, é, e uma regra lá para deixar de ser clique era não estar ligado, e ele não está ligado quando está na mesma cláusula, tá? Aí a outra condição, né? A outra condição para não ser clique era você estar com literais opostos, tudo bem? A segunda condição para não estar ligado e deixar de ser clique é estar com dois literais opostos. Só que eu estou pegando literais opostos aqui. Não, eu só estou pegando os caras que são verdadeiros. Se eu tivesse pegando literais opostos, tipo, eu estaria pegando o x e o x barra, tá? Aí, se eu tivesse pegado o x ou o x barra, aí eu ia estar com verdadeiro e o outro falso. Só que como eu não peguei verdadeiro e o outro falso, eu só peguei verdadeiro, então não tem problema com isso, tá? Simplesmente assim. Ok, pessoal? Tá, todo mundo entendeu aqui por que que vai ser clique embaixo? Toda vida, né? Nesse caso aqui deu certo, mas toda vida vai dar certo também? É que deu problemas técnicos aqui. Desculpa, vocês podem responder de novo se vocês. Tá todo mundo comigo aqui? Ah, tá certo. Ok, então o que a gente tem que fazer agora é escrever o que eu acabei de falar, tá? A gente tem que escrever o que a gente acabou de falar. Então isso faz parte da matemática discreta, né? Você está fazendo uma demonstração, você tem a ideia, né? Primeiro você tem que entender o problema, tudo certinho e tal. E aí o que você tem que fazer depois é escrever. Basicamente é isso. Então é outra dificuldade a mais. A primeira é você pensar em resolver o problema, demonstrar lá que ele está correto, tudo certinho. Depois dessa ideia é que você vai escrever, tá? Então vamos só escrever aqui o que eu falei, tá? Então vamos lá. Então é o sim, sim, né? No caso, se foi satisfatível lá no TreeSat, vamos lá para o clique, tá? Lembrando que aqui a demonstração ela é em cima do caso geral, não é desse exemplo aqui não, né? Esse exemplo a gente usa para entender, ele é a nossa base para a gente explicar o que vai funcionar para qualquer fórmula que você colocar, tá? E claro, nessa fórmula ela vai ter um grafo, e dentro desse grafo você tem que mostrar que vai ter um clique lá, tá? Então vamos lá, sim, sim. Aí, primeiro, se essa fórmula φ é sim no 3sat, então existe uma valoração, né, em que cada cláusula possui um literal verdadeiro. Então lembra lá, né? Primeira coisa que eu perguntei para vocês é qual é a valoração que vai dar verdadeiro lá na minha fórmula φ. Aí o Fernando pegou e respondeu x1 verdadeiro, x2 falso, ok? O que foi que eu fiz em seguida? Eu só foquei em um vértice verdadeiro para cada cláusula. Pronto, é o que eu estou falando aqui, tá? Cada cláusula vai ter pelo menos um literal verdadeiro, tá? Pode ser que tenha três, dois, enfim, mas pega um só, tá? Para cada cláusula. Então, em cada cláusula, você vai selecionar o vértice associado a esse verdadeiro, tá? A esse vértice que você sabe que é verdadeiro lá. Você pega um para cada cláusula. Ok? Como aí eu já coloco aqui, ó, os K, né? Número, que é o número de cláusulas que você tem, que foi a quantidade que você selecionou, porque você pegou um de cada, né? São de cláusulas distintas,
Você pegou de cláusulas distintas, então não tem ligação. Aliás, então tem ligação entre eles, tá? Muito provavelmente, tá? E porque não são associados a literais complementares. Tudo bem? Eles não são associados a literais complementares porque você só pegou verdadeiro, tá? Se você tivesse pegado literais complementares, um ia ser verdadeiro e o outro ia ser falso, tá? Porque, tipo, você pegou x, o x sendo verdadeiro, mas você pegou o x barra, aí seria falso, né? Então, esses caras, eles não estão ligados lá no seu grafo, x e o x barra, tá? Então, como você não pegou verdadeiro e falso, então você só você tem que todos estão ligados, tá? Ok? Então você só pegou apenas os verdadeiros no caso. Então temos que eles formam esses vértices selecionados, uma clique no grafo de tamanho K, tudo bem? Ok? Aí lembra que é o grafo da construção, é o gráfico que foi construído a partir da fórmula, não é qualquer gráfico que eu estou falando aqui não, tá? É o grafo da minha construção. Então, é assim que você escreve o sim, sim, tá? Tá claro aqui, pessoal? Todo mundo tá comigo aqui acompanhando? Ok, né? Tudo bem. Agora vamos para a última demonstração, que é do não, não, tá? Então, se não é satisfatível lá no clique, aliás, se não é satisfatível lá no SAT, lá no 3SAT, então não vai existir uma clique de tamanho K lá no clique, tá? É, Aqui no caso, eu vou pegar a contrapositiva. Aí lá da matemática discreta, você lembra que é você provar a negação de onde você quer chegar, implicando de onde você quer partir na negação também, tá? Então, a negação do não é o sim, tá? E a negação aqui do não também é o sim também. Aí, como eu falei, né? Lá na lógica dá para você usar a lógica aqui também, ó. Você pega a tabela verdade, ó. Se você pegar a tabela verdade da implicação, vai ser a mesma tabela verdade da contrapositiva, que é a negação do segundo implicar na negação do primeiro, tá? Então, só estou usando aqui a técnica de matemática discreta que todos vocês fizeram, tá? É, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o sim, sim, tá? Nesse caso aqui, é mais fácil eu usar o sim, sim voltando, tá? É o que eu chamo de sim, sim voltando, tá? Em outros problemas, é mais fácil você usar o não, não mesmo, tá? Se não tem lá no traceat, não vai ter lá no clique, tá? Se fosse outro problema, talvez seria fácil você é, 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 mais fácil de você demonstrar matematicamente o sim, sim voltando, tá? Agora, como é que a gente vai concluir isso aqui, né? Deixa eu só voltar aqui e ter a nossa figurinha de novo, porque eu vou precisar dela aqui, ó. Então, aqui no não, não. Pera aí, eu vou tirar daqui. Aqui, não, não, aqui, ó. Para ficar claro para você. Então, aqui no não, não, eu vou fazer o processo inverso. Lembrando que eu sempre considero o grafo, tá? O mesmo grafo criado pela fórmula, tá? Lembra que o grafo não é qualquer grafo, não, tá? É o grafo criado a partir da fórmula lógica, tá? Então, lembra que eu comecei te perguntando, né? Ó, eu comecei te perguntando, olha, essa fórmula lógica aqui, ela é satisfatível? Aí você falou sim. Aí eu, por quê? Porque você bota o
x1 tal e o x2 tal. Acho que é x1 verdadeiro e x2 falso, tá? Ag- Agora, em vez de começar com a fórmula lógica, eu tenho que começar com a clique, né? É com um grafo, na verdade. Então, o problema do grafo é o seguinte: existe uma clique aqui de tamanho 3. Aí você vai ter que me responder aí. Claro, né? Eu sei que eu peguei uma clique de tamanho 3 lá da outra vez, mas pega outra clique aqui, pelo menos, para ser mais interessante. Qual outra clique aqui dentro desse gráfico, uma clique de tamanho 3, um C3 aqui, um ciclo de tamanho 3. Existe algum outro aqui ou não? É única? Tem outra, né? Ó, por exemplo, se eu pegar aqui, esse aqui, né? Ó, esses dois estão ligados com esse aqui, ó. Pronto. Então, esses caras aqui, ó, eles me dão uma clique de tamanho 3, ou seja, é sim lá no problema clique, tá? Ele vai ser sim lá no problema clique. Aí como é que eu faço, né, para valorar a fórmula e ter um lá que vai ser é, é, que é, e para mostrar que ela vai ser satisfatível, né? Pronto, esses caras que você selecionou, eles vão ser os seus verdadeiros lá na tua fórmula, tá? Então, se você pegou aqui no caso o x1, então é, você tem o objetivo de botar eles verdadeiros, tá? Então, o x1 vai ser verdadeiro, tá? Aí aqui você selecionou o x2 aqui, ó. Ou então aqui também, né? Tanto faz. Então, o x2 barra, né, no caso, né? Você selecionou o x2 barra como verdadeiro. Então, se o x2 barra ele é verdadeiro, a sua variável lá, o x2, vai ser falso. Então, você bota falso aqui, tá? Por quê? Porque você quer o x2 sendo verdadeiro, tá? E como você escolheu cada um aí de uma cláusula diferente, né? Aqui foi verdadeiro, ó. Aqui é esse aqui que é verdadeiro e aqui é esse aqui do meio que é verdadeiro, ó. Então você tem um verdadeiro em cada cláusula aí. Então, se você tem um verdadeiro em cada cláusula, a tua fórmula lógica vai ser verdadeira, tá? Então, lembrando, né? Por que que a clique aí de dentro, né? Você vai pegar exatamente um vértice para cada variável. Porque como você colocou 3 aqui para ser o tamanho da sua clique, né? E você tem três cláusulas, que é porque o K é a quantidade de cláusulas que você tem, tá? Como você não tem ligação entre vértices que são da mesma cláusula, né? Você não tem ligação entre esses três, nem esses três e nem esses três. Então, certamente você foi obrigado aqui a pegar um vértice de cada cláusula, porque se você pegasse dois de cada cláusula, não seria clique, porque eles não estão ligados, tá? Então você pegou exatamente um de cada cláusula, tá? Aí, ok. Então peguei K vértices aqui. Esses K vértices eles são verdadeiros lá na minha fórmula lógica. Agora eu quero saber o seguinte, professor. Como é que você me garante, por exemplo, que nesse negócio de você botar verdadeiro nesses caras aqui, você vai colocar verdadeiro e verdadeiro, então que você não vai dar verdadeiro para a mesma variável, por exemplo. Ou
ela e barrada, né? Tipo, não vai ter perigo de você fazer isso aqui, ó. Você vai pegar uma certa variável x e vai tacar verdadeiro nela. E o x barra vai ser verdadeiro também. Ou então o contrário, né? O x ser falso e o x barra também ser falso. Como é que você vai me garantir que se você colocou o verdadeiro para o x barra vai ser falso? E se você colocou falso para o x, você vai colocar verdadeiro no x barra. Porque, ó, você repare, eu estou colocando verdadeiro nos vértices que eu selecionei, tá? E como eu sei que eles estão ligados, então eles não são correspondentes a literais opostos. Por quê? Porque ele tem ligação. A única forma de eu colocar verdadeiro para o x e para o x barra, também verdadeiro, é se eles estivessem ligados. Tudo bem? Porque eu peguei uma clique aqui. Todos os caras que eu peguei, eles estão ligados entre si, tá? Como eles estão ligados, então eles não são de literais opostos, ok? Então eu não tenho esse perigo de botar verdadeiro, né, para o mesmo literal, ok? Para literais opostos, né? Tipo verdadeiro e verdadeiro lá para o x e x barra, tá? Ok? E consequentemente é análogo se eu, em vez de pegar x, eu pegar o x barra, né? Se eu dei verdadeiro lá pro x barra, eu vou dar falso lá pro x, tá? Ok? Então é por conta disso, tá? Então, de fato, a minha valoração tá válida, ela tá ok, porque eu não vou dar verdadeiro e falso para literais opostos, tudo bem? Ou só verdadeiro ou só falso, tá? Se eu der verdadeiro para o x, então o x barra vai estar falso, e se eu der verdadeiro para o x barra, o x ele vai estar verdadeiro, né? Entenderam, né? X barra verdadeiro, x vai ser falso, né? Tá ok, pessoal? Então é assim que eu demonstro usando, faço a minha demonstração usando a contrapositiva, tá? Eu pego lá do problema clique e tenho que mostrar agora do SAT. Lembrando que é para o grafo que foi construído, né, a partir da fórmula lógica que eu estou mostrando. Tá claro? Todo mundo está comigo? Ok? Só tem uma pessoa aqui. Eu espero mais um tempo ou tem alguma dúvida? Ah, sim, apareceu mais, né? Ok, basicamente o que eu tenho que fazer é só escrever agora, tá? Essa é a ideia, tudo bem? Então vamos lá escrever, tá? Então, seja G o grafo construído a partir da fórmula lógica, então não é qualquer grafo, tá? E K o número de cláusulas dessa fórmula lógica, tá? Então, se o grafo e o K, né, essa instância é sim, então, né, existe uma clique, que eu estou chamando de C aqui, dentro desse grafo que tem tamanho K, tá? O que é que você vai fazer agora, né? Você vai pegar e atribuir verdadeiro a cada literal associado aos vértices dessa clique C. Lembra que eu fiz isso? Ah, pegou lá, clique lá? Então, esses caras aqui você vai atribuir como verdadeiro, tá? E claro, o oposto deles vai ser falso, tá? Ok, aí note que essa valoração é válida, ou seja, se der verdadeiro, se eu estou dando verdadeiro para o x, então o x barra vai ser falso. E se eu estou dando verdadeiro para o x barra, então o x que vai ser falso, tá? Ok? Então, vai ser verdadeiro por quê? Porque não há ligação de vértices associados a literais complementares. Tudo bem? Como eu estou pegando uma clique, eles estão ligados. Ok? A forma de ser inválida, né? De não ser uma valoração válida, é
só se eu estivesse pegando, né, e atribuindo verdadeiro e falso para literais opostos. Só que eu só estou pegando é, arestas, né, que se eu tivesse atribuindo verdadeiro e falso para literais opostos, é porque eu ia estar pegando eles. Só que lá no meu grafo eles não estão ligados, tá? Literais opostos. Então vai ser de fato válida, tá? É, e como, né? é, dois vértices associados à mesma cláusula não estão ligados, eu estou pegando exatamente um vértice de cada cláusula, né? Tudo bem? É, ok? Então eu vou estar pegando um vértice de cada cláusula que é exatamente esse tamanho K que você já tem lá no começo, que é o número de cláusulas que você tem, tá? É, assim eu vou ter pelo menos um verdadeiro em cada cláusula, tá? Então, deste modo, nossa valoração terá um literal V, né, verdadeiro em cada cláusula, tá? E aqui a minha demonstração acaba, tá? Porque você tendo um vértice, aliás, um literal verdadeiro em cada cláusula, então a sua fórmula vai ser satisfativa, tá? E aqui você acaba tudo, né? Você pega e conclui lá usando aquele teorema. Você já mostrou que a redução, mostrou que ela funciona o sim sim, mostrou que funciona o não não, mostrou que o problema ali pertence a NP. E aqui você conclui, tá? Dúvidas? Tem alguma dúvida? Todo mundo está acompanhando aqui certinho? Ok. Duas pessoas aqui mandaram um sinal aqui. Ah, se alguém tiver dúvida, pode falar aí, viu? Basicamente aqui é isso, tá, pessoal? Posso finalizar a aula? Tá tudo ok? Ou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, fala aí. Ok, tudo certo então. Então vou aqui finalizar a nossa gravação, tá? E vou fazer a chamada aqui. Ok, então fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou parar aqui a nossa gravação e fazer a chamada.